Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais uma aula do curso livre de Arqueologia Amazônica oferecido pela Universidade Federal do Amazonas. Meu nome é Caroline Fernandes Caromano, eu sou arqueóloga e pesquisadora do Museu Naturalis nos Países Baixos. Nessa aula, discutirei brevemente sobre o papel das mulheres na produção científica da arqueologia amazônica. As aulas complementares desse eixo permitirão um aprofundamento sobre temas relacionados à questão de gênero e arqueologia. É bem provável que você já tenha assistido outras aulas desse curso até chegar nesse eixo. Ao longo das aulas, você viu ou verá diversos temas da arqueologia amazônica, sítios arqueológicos, materiais diferentes. Tudo isso ajudando a construir um entendimento maior da história das pessoas que viveram e que vivem na Amazônia. Mas ao longo das aulas, você viu também diferentes arqueólogas e arqueólogos, responsáveis por muitas das pesquisas apresentadas. Pode parecer confuso à primeira vista a importância de discutirmos não apenas as pesquisas arqueológicas, mas as pessoas que fazem arqueologia. Mas, na verdade, quem faz a pesquisa arqueológica tem um impacto profundo em quais e como os dados serão interpretados e nos resultados da pesquisa. Ou seja, o que queremos discutir aqui é como o gênero tem tudo a ver com ciência. Para entendermos melhor essa discussão, primeiro temos que explorar brevemente como a pesquisa científica é feita e também como se dá a relação entre cientistas. Nessa aula trataremos da arqueologia, mas o processo é bastante semelhante para outras disciplinas. O processo de pesquisa se divide em diversas etapas, como visto ao longo desse curso. Vamos relembrar então a primeira aula. Um dos caminhos mais comuns para a realização de uma pesquisa passa pelo levantamento de trabalhos publicados anteriormente e formulação de perguntas, ou seja, o que seria interessante investigar sobre um determinado tema. Na sequência, parte-se para a pesquisa de campo, que pode ser em campo mesmo, numa escavação, ou com uma comunidade, ou uma coleção de museu, ou até mesmo a pesquisa aprofundada da própria bibliografia. Depois disso, há a pesquisa no laboratório, para análise dos dados ou análise crítica de documentos, por exemplo. Tudo isso com o objetivo final de tornar disponível aos outros pesquisadores e ao público geral os resultados da pesquisa. E isso se dá através de apresentações em congressos científicos, de publicações científicas, de exposições, de encontros com as comunidades locais, de entrevistas e matérias em revistas e jornais e de aulas como essa aqui. Entre as pessoas que fazem pesquisa, como é o caso da arqueologia, é muito importante que colegas de profissão conheçam e valorizem o seu trabalho, e uma forma importante disso acontecer é através do que chamamos de citação. Ou seja, ao apresentar sua pesquisa, você conta quais foram as outras pesquisas e as outras pessoas que as realizaram e que te inspiraram, ou que tratam de um aspecto que foi importante para você, ou até mesmo aquelas com as quais você não concorda. Mas o importante é que o nome dessas pessoas começa a aparecer cada vez mais nos artigos e nos livros produzidos. Algumas pessoas acabam tendo mais destaque porque foram as primeiras a trabalhar em determinado sítio ou a propor uma coisa que criou as bases para as pesquisas feitas muito tempo depois, por exemplo. É bem comum que essas pessoas mais citadas, com mais destaque, sejam homens. E isso não é porque eles sejam melhores pesquisadores do que as mulheres, mas porque a ciência foi construída de maneira a privilegiar os homens. Não podemos esquecer que só no finalzinho do século XIX, ou seja, nos anos de 1800 e um montão, que as mulheres puderam começar a estudar nas universidades, e isso se deu muito lentamente. Na arqueologia isso aconteceu também, mas pouco a pouco algumas mulheres conseguiram destaque. Aqui nessa tela a gente está vendo o que são as citações. Em laranja, eu destaquei algumas dessas citações, e isso vai no corpo do texto, ao longo do texto. E aí, ao final do texto, geralmente a gente vai ter uma lista de referências bibliográficas que vai ter a descrição completa desse trabalho que foi citado. Na produção científica sobre a arqueologia amazônica, duas mulheres são muito citadas. Talvez sejam as pessoas mais citadas. O nome delas você também já deve ter ouvido falar nesse curso: Beth Meggers e Anna Roosevelt. Bom, considerando que duas mulheres sejam supervalorizadas na arqueologia amazônica, podemos então dizer que as pesquisas realizadas por homens e mulheres sejam valorizadas da mesma maneira na região? Lembram quando eu expliquei o que é citação? É disso que falaremos. Com essa pergunta na cabeça, um grupo de pesquisadoras, e eu incluída,
realizou um levantamento das citações de artigos publicados nos últimos 15 anos por autoras e autores brasileiros e estrangeiros em 13 revistas científicas de arqueologia publicadas no Brasil e no exterior. E nesse levantamento verificamos que, apesar da alta produtividade das mulheres na arqueologia amazônica, elas não são citadas da mesma maneira que os seus colegas homens. Descobrimos que, embora haja mais mulheres que pesquisam na arqueologia amazônica e que elas produzam mais, os trabalhos escritos por homens são mais citados nos artigos científicos. E isso é um reflexo de desigualdade de gênero na ciência arqueológica que acaba silenciando as vozes femininas no diálogo científico. O que é um problema, porque não valorizar o trabalho das mulheres tem um impacto na arqueologia como um todo. Temas importantes, abordagens inesperadas, acabam sendo apagadas a não serem valorizadas por colegas de profissão. Além disso, a falta de valorização das pesquisadoras acaba se estendendo até para fora da ciência. A imagem da arqueologia feita por homens se consolida para o público. Não é incomum que, ao chegar uma equipe de jornalistas, por exemplo, num trabalho de campo, sejam procurados primeiro os homens que estão trabalhando numa área de escavação, como se eles fossem naturalmente os coordenadores de pesquisa. E muitas vezes há reações de surpresa e embaraço ao descobrir que quem está coordenando a pesquisa é uma mulher. Mas será que uma pesquisa feita por uma mulher é diferente da pesquisa feita por um homem? Sim. A arqueóloga Denise Chan dizia que nós, como arqueólogas e arqueólogos, produzimos narrativas sobre nós mesmos, mesmo quando pensamos que estamos supostamente interpretando o outro. Portanto, pessoas diferentes, gêneros diferentes, têm olhares distintos sobre o que está sendo investigado. Sem o devido reconhecimento da importância das mulheres para a construção do conhecimento arqueológico, as narrativas produzidas serão enviesadas, reforçando e legitimando uma visão de mundo majoritariamente centrada em homens. Isso vale para outras ciências também. Você sabia que por mais de 150 anos, remontando ao menos aos trabalhos de Charles Darwin sobre seleção sexual, os cientistas consideravam o canto dos pássaros uma característica exclusiva de machos? Mas nos últimos 20 anos, pesquisadoras mulheres começaram a prestar mais atenção em pássaros fêmeas e descobriram que elas também cantam, sendo provável que as fêmeas do ancestral de todos os pássaros canoros, ou seja, pássaros que cantam, também cantassem. Isso mudou uma coisa essencial nas pesquisas sobre a evolução dos pássaros. Agora, em vez de se perguntar por que os pássaros machos originalmente desenvolveram o canto, a questão passou a ser por que ambos os sexos originalmente desenvolveram o canto e por que algumas espécies de pássaros fêmeas perderam o canto. E esse tipo de descoberta é relevante não apenas para o estudo da evolução dos pássaros, mas mostra como é importante que a ciência seja diversa, que não seja dominada por homens. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que outras questões de gênero, raciais e de classe influenciam a produção sobre a arqueologia amazônica. É preciso considerar que no universo das mulheres que fazem arqueologia sobre a Amazônia, assim como no dos homens, estamos tratando majoritariamente de pessoas brancas, de classe média. Esse quadro tende a mudar nas gerações mais novas, principalmente em virtude da oferta de cursos em diversas regiões do Brasil e dos sistemas de inclusão presentes em universidades federais para o acesso à educação. Essa aula já chegou ao fim e eu espero que o assunto tenha sido interessante para você. Agradeço a sua atenção. Bom curso. Tchau, tchau.